Olá, curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória, SMG. Eu sou o professor Alex Caparelli e nós estamos na disciplina de gestão de recursos materiais. E dando continuidade à nossa carteira, ao nosso portfólio de matérias, hoje eu vou trabalhar com vocês a curva ABC. Nós trabalhamos na aula passada o Kaizen, tá? Que foi já a primeira aula após a nossa prova, a nossa avaliação bimestral. E nessa segunda aula do segundo bimestre, eu trago para vocês a curva ABC. E no trabalho dessa curva ABC, pessoal, a gente vai ter duas aulas de teoria. Tá? E conforme for na terceira aula eu vou trazer um exercício para que a gente possa desenvolver, um exercício valendo nota, é claro. Isso vai ajudar bastante para aqueles que vão trabalhar com estoques, que vão fazer o gerenciamento dessa parte, né, de movimentação de materiais, tá? Dos recursos materiais e patrimoniais da empresa, tá certo? E para começar a nossa curva ABC, que é a nossa aula de hoje, tá? É a nossa aula número 12, e 12 parte 1, dá uma olhadinha na nossa capa, é essa aí, ó. Olha aí, pessoal, curso de administração, a disciplina de gestão de recursos materiais, 5º, 6º e 7º períodos, aula 12, parte 1, vamos ter a segunda parte de teoria também, e nessa aula a gente vai ver todo esse material aí, administração de materiais e insumos, logística do estoque, a origem da curva ABC, os personagens, o diagrama de Pareto 80-20, a técnica de custeio ABC, gráfico demonstrativo da curva ABC, os parâmetros de observação da curva ABC, alguma coisa sobre o método de ABC, né? E encerrando essa aula de hoje com mais algum material aqui falando a respeito, né, material conclusivo sobre a curva ABC, tá certo? Beleza? Pode dar uma olhadinha aqui, que vocês vão gostar, é uma matéria bem gostosa de estudar. Bastante informações e informações precisas para que vocês possam utilizar tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal e aplicar nas empresas, nas organizações em que vocês trabalham, tá certo? Então eu inicio com esse primeiro slide após a nossa capa aqui falando sobre a administração de materiais e também de insumos. Olho. Administração de materiais e insumos. Para a POSO 2001, o objetivo principal da administração de materiais é maximizar o uso dos recursos que são estocados no almoxarifado, mantendo sempre o estoque necessário para atender às demandas e buscando também minimizar os investimentos nos vários tipos de estoques. E aí segue uma citação de Dias 1993, que diz o seguinte: a finalidade é aperfeiçoar o investimento nos estoques, aumentando o uso eficiente dos meios internos da empresa, amenizando a necessidade de capital investido. Olha que informação importante. Olha só. E isto, meus caros, é uma introdução para a gente começar a falar da curva ABC. A gente começa falando sobre a administração de materiais e também dos insumos que são utilizados na organização, né? E essa citação de Dias 93, né, ela vem assim para dar uma conformidade, né? Para dar uma base para a gente poder começar a entender como vai funcionar a curva ABC dentro dessa administração de materiais e também dos insumos que são utilizados na organização. Insumos por quê? Porque tudo aquilo que a gente utiliza para uma fabricação, por exemplo, são insumos. Tá? A gente recebe aí matéria-prima, a gente tem algumas máquinas que desenvolvem outros tipos de materiais que dão apoio, que dão suporte. Então tudo isso que vem na entrada do processo, entrada, processamento e saída, são insumos. Então entra os insumos, entra essa matéria-prima para sair o produto acabado. Aí o Dias vem e diz que a finalidade é aperfeiçoar o investimento nos estoques, aperfeiçoar o investimento. Por quê? Porque a gente
investe muito nos estoques, tanto no varejo quanto na indústria, para se ter um estoque melhor, para se comprar melhor esse estoque, ter um armazenamento de uma forma mais adequada na movimentação dos seus materiais, né? Então a gente aperfeiçoa as técnicas de controle desses materiais, desses insumos dentro da empresa e, consequentemente, né, aumentando o uso de preferência eficientemente dos meios internos da empresa, sem redundância, tá? Amenizando a necessidade de capital investido. Por que amenizando a necessidade de capital investido? Porque se está meio bagunçado, você tem mais perdas, você tem mais produtos quebrados, perde no meio né, do transporte, ou nessa movimentação acabar quebrando, fazendo qualquer situação dessa que vai danificar, e aí depois eu vou ter problemas. E se eu tiver muito bem organizado, eu já não vou ter mais esse problema aqui, né, e vou ter um controle melhor dentro dessa organização, tá? Seguindo, para falar da logística de estoque. Logística de estoque. Balu 2001 defende que a política que envolve a logística de uma empresa passa por uma análise de compensações. É o trade-off, que por sua vez leva a um conceito que o autor definiu como custo total. Tá? Então, para Chopra e Mendel, 2003, o estoque é um componente fundamental da cadeia de suprimentos, pois mudanças em suas políticas podem alterar significativamente a eficiência e a capacidade de resposta da cadeia. Veja ao nível de importância que é um planejamento e uma organização bem feita, né, no estoque e na sua logística. E aí, meus queridos, eu sempre trago essa informação, eu sempre discuto isso nas minhas aulas, né? Na presencial é mais fácil, que você pega um giz ou um pincel lá, manda ver no quadro e as pessoas entendem um pouco melhor. Aqui, se vocês não estiverem assistindo direito ou não estiverem prestando atenção aqui, acaba passando batido. Mas vem sempre a pergunta, mas logística de estoque, professor? A logística não é só transporte, movimentação? Não, não é. Tudo que envolve a logística é toda a movimentação do estoque, desde a busca da matéria-prima até a entrega do produto final lá no shopper marketing, né? Lá no retail marketing, para ser melhor, para ser melhor exato, né? Então, se eu sou uma fábrica e eu vou buscar no campo aquele material, então é a escolha, né, a coleta dele, o transporte até a fábrica, o desenvolvimento do insumo, da matéria-prima em produto acabado, passando por aquela fase de processamento, entrada, processamento e saída, que é um sistema, é chamado sistema de fabricação, né? Então tem toda essa movimentação até chegar na indústria. Na indústria eu preciso receber, manipular, armazenar, colocar na esteira, né, transferir ela de seção, passar pela fabricação, depois dentro dessa movimentação levar até a expedição, e a expedição colocar no transporte para que vá, né, para que seja entregue a esse cliente retail, né, que a gente chama de varejo aqui no Brasil, tá? Então toda essa movimentação do estoque é a chamada logística do estoque, tá? E a logística é um pouco mais ampla do que só o transporte, armazenamento, né, a manipulação dele, porque entra a parte de gestão. E aí nessa parte de gestão é onde se faz, né, a administração de todo o estoque, desde o início lá na compra da matéria-prima até a entrega lá no retail, lá no varejo, desenvolvendo todo esse trade marketing até chegar ao nosso, se for uma indústria, o cliente final nosso, ou o cliente retail, né? Depois o final está lá no shopper marketing. E se for uma empresa de varejo, a gente, desde que a gente compra até chegar em nossa loja e a gente poder vender ao shopper marketing. Tem gente que fala shopper, tá? Eu acho a fonética muito
estranha essa acentuação no shop. Então eu gosto de falar shopper marketing, shopper, tá certo? E então a logística envolve tudo isso aí, né? Dentro da cadeia de suprimento do supply chain. Mais uma para concluir essa aqui, olha. Para Pinheiro 2005, as organizações que trabalham com estoque altamente diversificado, como é o caso da unidade em estudo, devem desenvolver mecanismos que permitam a manutenção de níveis baixos de estoques, com possíveis redução nos custos de estocagem, sem contudo permitir a falta de itens necessários e prevenindo, a obsolescência dos produtos, né? O que é isso? É tornar obsoleto aquele produto dentro da organização, tá bom? Pode olhar aqui por ti, olha. Tá? Pinheiro vem e traz essa informação importante que essas organizações elas trabalham com estoque altamente diversificado. Se é uma fábrica que tem muitos produtos na sua linha, no seu portfólio, né? Aí ele tem que manipular muito material. Algumas empresas não, trabalham com 1, 2, às vezes meia dúzia aí de produtos, não precisa um exagero nesse cuidado na diversificação. Mas se não, é muito perigoso errar. Então a gente não pode perder de vista isso aqui de jeito nenhum, tá? Então deve sempre desenvolver alguns mecanismos que possa permitir a manutenção de níveis mais baixos ali de estoque. Não sei se vai entrar nesse caso aqui, pode até entrar se você quiser, se a tua empresa trabalhar, né, com o Just in Time, aí já vai ter uma outra, vocês já viram numa aula passada aqui como que é o trabalho com o Just in Time, é um cuidado diferente, né? E também sem permitir que exista falta de itens necessários. Aí você previne que produtos entrem em obsolescência. O que é isso aqui? O produto se tornar obsoleto. É o produto que sai de linha, que as pessoas começam a perder o interesse, e aí você já precisa trocar e entrar num novo item, né, numa nova distribuição aí, para poder entender. Então o que eu quis com esses três slides aqui? Falar sobre, numa introdução da administração de materiais e dos insumos, né, falar da logística do estoque, o que é a logística do estoque, claro, tudo muito superficial, né? E também falando dessa prevenção aqui da obsolescência dos produtos e da organização dos estoques para a organização. Agora sim eu vou entrar na parte da curva ABC. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. A origem da curva ABC. A curva de experiência ABC, que foi inicialmente assim chamada, também chamada de análise de Pareto ou regra 80-20, é um método de categorização de estoques, cujo objetivo é determinar quais são os produtos mais importantes de uma empresa. Foi desenvolvido pelo consultor de qualidade romeno-americano, gente, é verdade, tá? Ele é um americano, um romeno radicado nos Estados Unidos, né? Ele foi, né? Por ser chamado romeno-americano, Joseph Moses. E aí vem o sobrenome que todo mundo na área de administração e principalmente do estoque conhece, que é o Juran, tá? Pode falar Juran da forma aportuguesada que vocês mais conhecem, mas vocês devem conhecendo falar corretamente, que é Joseph Moses Juran, tá? Aí se fala assim, então, do método Juran, tá? Se falar Juran não vai estar errado porque está escrito em português. Que verificou que, olha aí, ó, 80% dos problemas são geralmente causados por 20% dos fatores. Tá? Então esse aqui foi desenvolvido por Joseph Moses Juran e ele fez essa verificação do 80-20. O nome Pareto é uma homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, tinha que ter um italiano na parada, né? Que em um estudo observou que 80% das riquezas são concentradas ou estão concentradas nas mãos de 20% da população.
sendo que boa parte do entendimento da curva ABC se deve a esse estudo de Pareto, né, conforme o portal e-commerce.uol, né, sem data definida ali, e também do portal sobre administração sem data definida também, tá? Não quer dizer que seja errado, quer dizer que a gente não conseguiu a data da publicação, tá ok? Beleza? Então vocês podem dar uma olhadinha aqui. Olha, pessoal, quando se fala, né, da curva ABC, são dois nomes que a gente não deixa de citar. O primeiro é Uran e o segundo é Pareto. Não existe uma ordem, tá? O que acontece? Quando se fez a curva ABC, a curva de experiência ABC, ela foi chamada de Pareto, por quê? Porque o Uran foi lá e pegou um estudo de Vilfredo Pareto, do italiano, que na época ele fez um estudo e fez um levantamento de que 80%, né, das riquezas estão concentradas nas mãos de 20% da população. E o inverso também, né? Porque os mais pobres detêm 80% da minoria. Então, né, fez o fator 80-20. E Uran, quando estava desenvolvendo esse estudo, né, então ele citou o Vilfredo Pareto, tanto é que batizou o nome desse estudo de Pareto, né? Fez uma transferência aqui das suas origens. Olha, eu criei um estudo baseado em 80-20 e é um estudo sobre o estoque e a movimentação desse estoque dentro da organização. E a gente sabe que 80% sai de tanto, 20% sai de outro. Baseado nos estudos de Pareto, que observou que 80% das riquezas estão na mão de 20% da população, né? Então ele fez uma base nesse estudo e criou então, né, a análise de Pareto, ou a chamada regra 80-20. Tá? Vou mostrar a carinha desses rapazes aqui para vocês. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esses aqui são os bonitinhos, tá? Vilfredo Pareto, esse italiano barbudão aqui. Veja que é uma foto em preto e branco, porque é uma foto antiga, né, do século passado, lá atrás ainda. Não tem uma data exata aqui, mas é bem lá pro meio do século passado. E esse senhor simpático aqui, com cara daquele personagem da Corrida Maluca, o Joseph Moses Uran, tá? Esses dois aqui são os, vamos dizer assim, precursores da regra de Pareto, ou da curva ABC ali na regra de Pareto, o chamado 80-20. Então Pareto escreveu sobre essa condição e o Uran desenvolveu um método baseado nesse estudo de Pareto, tá? Pode olhar para o tiro aqui, tá? Então, pessoal, o que ocorre? O Uran verificou que 80% dos problemas são geralmente causados, problemas 80, 20% dos fatores. Então a gente tem poucos fatores que geram muitos problemas. E eu resolvendo esses problemas menores, né, esses fatores, 20% desses fatores, eu posso resolver grande parte, né, dos meus problemas ali no meu estoque. Então, quando ele desenvolve a curva ABC, né, com origem no Pareto, né, na regra 80-20 ou na análise de Pareto, ele pega a quantidade de estoque que ele tem e vai verificar aquele que tem mais saída ou ainda que tem maior movimentação. Então ele vai acondicionar esses produtos lá no almoxarifado de uma forma que eu tenho a movimentação de 80-20, e aí dentro desse 80-20 aqui ele faz uma outra transferências lá, né, de 15%, 5%. Vocês vão entender que eu vou explicar aqui na frente aqui, mas ele é baseado aqui nesta origem, tá? Que a gente chama de curva ABC. Por isso que diz, a origem da curva ABC veio da onde? Uran se baseou em Pareto. Pareto criou o 80-20
Tá? Então, chamado análise de Pareto ou regra 80-20, a gente obteve então esse estudo de Yuran sobre a curva ABC. Dá uma olhadinha no próximo slide, já que eu falei, mostrei a fotinha dos personagens aqui, que tem uma outra explicação aqui já para a gente entrar de fato no percentual exato desse trabalho aqui. Dá uma olhadinha aí na tela, ó. A curva BC é um método de classificação de informações para que se separe os itens de maior importância ou impacto, aquele que a gente fala de movimentação, tá? Os quais são normalmente em menor número. Olha só, hein? Carvalho 2002 na página 226, é uma citação direta ali, ó. Trata-se de classificação estatística de materiais baseada no princípio de Pareto. Princípio de Pareto 80-20, tá? Em que se considera a importância dos materiais baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor. Então, quantidade que eu uso e valor que eu tenho desses produtos. Ah, então leva em consideração, professor, os produtos mais caros? Levo sim, mas já explico para vocês. Também pode ser utilizada para classificar clientes em relação aos seus volumes de compras ou em relação a... Olha esses 3 itens aqui, ó. Lucratividade proporcionada, classificação de produtos da empresa pela... Desculpa, eu falei 3, as duas coisas aqui, desculpa, tá? Lucratividade proporcionada e a classificação de produtos da empresa pela lucratividade proporcionada. Aí tem um etc ali que entra algumas outras informações que vocês podem se atentar aqui em relação ao seu estoque. Aí, pessoal, pode olhar aqui, ó, numa explicação rápida, né? Carvalho vem diz o seguinte, que a curva ABC ele é um método de classificação de informações para que separe os itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número. Alguns produtos são muito caros ou algumas peças são muito caras. Por exemplo, quando você vai montar um carro, por exemplo, você tem a parte do motor, que é a parte mais cara do produto, né? Ou qualquer uma outra coisa que você for desenvolver aí. Existem sempre alguns materiais que são caros, outros materiais que são mais baratos. Mas em algumas fábricas existem alguns ou muitos itens, se fabrica vários modelos, e alguns modelos têm mais saída que outros. São os carros-chefe, né? São os produtos que têm maior giro. E aí também se dá um nível de importância ou de impacto, tá? a esses números aí, tá? A esses produtos com maior giro. E aqueles com menor giro também, que você vai mandar lá pro final da fila, tá certo? E aí, assim, a gente vai verificar aqui ao longo da aula, né, como que você vai fazer a organização do seu estoque baseado na curva ABC, e que você vai colocar primeiro os primeiros produtos ali nas primeiras prateleiras e os últimos que são aqueles com uma saída menor, um giro menor, inclusive a quantidade de estoque é menor. Então aí eu não vou ter tanto impacto aqui se eu tiver problemas lá na frente com obsolescência, né? Não vou ter tantos prejuízos assim, até porque como eu tenho menos saída, eu tenho menos estoque também. E aqueles produtos que são classificados com maior giro, né? Aí sim eu preciso tratar com maior atenção, né? Então considera que a importância desses materiais ela é baseada em quantidades utilizadas na importância, né? E no seu valor também. E aí é utilizado para classificar clientes, pode ser clientes também, em relação aos seus volumes de compras ou em relação à lucratividade proporcionada ou a classificação de produtos da empresa pela lucratividade proporcionada. São 2 itens aqui que acaba entrando nessa ideia, tá? Então dá uma olhadinha que eu vou mostrar um gráfico aqui na frente para vocês terem uma ideia aqui sobre o diagrama de Pareto, ou o princípio de Pareto, né? O método, se você quiser falar assim,
vários autores utilizam várias formas de expressão. Então isso aí não vai fazer muita diferença aqui nos resultados, tá? Dá uma olhadinha na tela, ó. Ó, pessoal, esse aqui então é um gráfico chamado diagrama de Pareto. E pode ver que tem até 2 pontos ali que ele trata como princípio 80-20. Aí o princípio 80-20, se você pegar a quantidade, né, na mãozinha ali do rapaz ali, ó, né, o azul 80, o 20% em vermelho, né? E aí nesse gráfico aqui ele mostra que as maiores quantidades de materiais, aí a gente vai fazer uma classificação dos 80-20 lá na frente, nos cálculos 15%, 5%, tá? Que aí ele vai mostrar que o vermelho ali, que é um nível de importância grande, né, ele está na frente, porque ele tem um giro maior, um estoque maior, às vezes até o valor maior. E aquele azul bem escuro lá na direita, ele é o que tem menor saída. Então 80% de maior giro na frente, os 20% restantes de menor giro atrás. Ai, professor, mas então eu preciso calcular ali o vermelho, o azul, aquele mais verde, aquele outro ali, aquele lilás, e fazer proporcionalmente em porcentagem? Não, não é necessário. Pode ser um pouco mais grosseira a conta aqui, tá? Mas ele tem que ter a ideia desse princípio 80-20, tá bom? Por quê? Até porque quando você for fazer a movimentação no 80-20 ali, né, aquele que está na frente ali é o que tem maior giro, então você vai perder menos tempo com ele. E quando você tem que pegar aquela peça lá que é a última ali, ó, em azul marinho, você vai levar mais tempo para ir buscar, mas poucas vezes você vai buscar ela lá dentro do seu estoque, tá bom? Tá? Pode dar uma olhadinha aqui. Então ele é um princípio bastante interessante e é bastante utilizado, viu, gente? Não é brincadeira não, não parece mais uma invenção. Nossa, inventaram lá o princípio 80-20, o diagrama de Pareto, e para fazer bonitinho na administração, escrever livro e publicar. Não, não é, é muito utilizado. Eu já vi utilização desse diagrama de Pareto em usinas, para vocês terem ideia, né? Onde se tem uma fabricação de altíssima, né? Uma grande quantidade de movimentação, de armazenamento, né? de fabricação desses estoques aí, desses insumos, e utilizar esse diagrama de Pareto para poder ter sempre os produtos ou os insumos, ou matéria-prima ali com maior movimentação ali na frente, mais perto. Às vezes numa usina você tem que buscar de máquina, de trator, de alguma coisa ali, e você tem ele aqui mais perto naquele que se movimenta mais, tá bom? Vamos lá para mais um, para a gente dar sequência nessa primeira metade da aula. Vamos lá. Técnica de custeio ABC, olho. Técnica de custeio ABC. Para a Bertaglia 2009, a curva ABC é um método de categorização de estoque, cujo objetivo é transparecer para a organização ou empresa quais são os produtos mais importantes e quais apresentam uma rotatividade maior. No entanto, segundo Slake 2002, itens de valor de movimentação altos devem ser tratados com maior cuidado e atenção. Para vários teóricos, a gestão de estoque, tá? Aí a gestão de estoque. Aí ali na frente ali eu vou fazer a explicação para vocês sobre o 20%, 80%, depois o 30, 15 e 55, que vai dar o 100% nas classificação, né? Pode dar uma olhadinha no tio aqui, porque vai virar uma classificação ABC. Nessa fabricação ABC,
né, a gente vai distribuir esse 80-20, né, em fases, em ABC dentro do estoque. Aí o A que eu tenho maior saída, o B que eu tenho média saída e o C que eu tenho menos saída, que vai ser o menorzinho lá classificado dentro daqueles 20% que eu estava tratando com vocês, que eu estava falando para vocês a respeito, tá bom? Tá certo? E aí eu explico para vocês sobre essas citações aqui de Bertalha e Slake, né? Bertalha vem falar que a curva ABC é um método de categorização de estoque. Ele vai colocar em categoria. Por isso que vai haver uma classificação chamada A, B e C, porque eu vou ter a categoria A, B e C, cujo objetivo é o que? É transparecer para a organização ou as empresas aí, né? Quais são os produtos mais importantes e quais apresentam uma rotatividade maior. Mas os dois não podem estar juntos, professor? Podem. Nós vamos explicar mais para frente aqui que pode haver essa situação também. Como o princípio de Pareto é 80%, né, de toda a riqueza está na mão de 20% da população, então a gente pode ter os produtos mais importantes ali no 20%. Mais caro, um produto que eu não quero expor, então eu vou guardar, vou segurar um pouquinho mais para trás. E aqueles produtos que eu tenho saída, que é um produto mais barato, inclusive acontece acidentes, cai, que não deve acontecer, é claro, se estiver bem organizado, né? Mas ali na frente com uma movimentação mais rápida. Tudo isso, pessoal, ele vai exigir uma organização. Para eu organizar qualquer coisa nesse sentido, eu preciso planejar. Poxa, esse planejamento e organização entra em tudo, né? Entra. Ele é parte integrante da administração. Tá certo? O Slake ali mesmo disse, ó, itens de valor, de movimentação, altos, eles devem ser tratados com maior cuidado. Pode ser aquele 20%. Naquela conta que eu vou mostrar ali para frente para vocês, pode ser os 5% ali daqueles produtos, tá? Com maior cuidado e também com maior atenção. Então, para vários teóricos, isso é o que? A gestão de estoques. Deixa eu mostrar para vocês, olha o próximo slide aí, olha. Ó, conforme Fernandes e Godinho 2010, não é gordinho não, tá? É Godinho. Não vamos misturar o nome dos autores aí não, tá? Sem apelidos também. Cerca de 20% dos itens representam 80% do valor gerado em receita acumulada e são considerados itens classe A. Já os itens de valor médio representam 30% do estoque e 15% do valor acumulado. São chamados de itens classe B. E por último, temos os itens que representam 50% do estoque e 5% do valor gerado em receita, que são os itens classe C. Lembra que eu falei que tem alguns produtos que se movimentam muito, e a metade do estoque, só que ele tem um valor baixo, né? Ele é muito insumo, muita matéria-prima baixa ali, com custo baixo também. Entendeu? Pode olhar aqui pro tio, ó. O Fernandes Godinho veio aqui falar, ó, 20% dos itens representam 80% do valor gerado em receita. Tá? Essas receitas acumuladas são consideradas itens de classe A. Os itens de valor médio representam 30-15. Peraí, professor, eu já não estou entendendo. Você falou 20 e 80. Então volta a repetir, vou frisar direitinho para vocês. Olha, 20% dos itens representam 80% do valor. Lembra que eu falei do Pareto? 80% de toda a riqueza está na mão de 20% da população. Aqui, o princípio de Pareto diz que 20%, ou 80% do valor gerado está a cerca de 20% dos itens. 20% desses itens representam 80% do valor gerado em receita acumulada, né? Aí eles são chamados classe A. Nossa, mas todo esse material aqui, tudo para virar classe A, sim. Já eu tenho uma outra
um outro cálculo, que são os itens de valor médio, eles representam 30% do estoque e 15% do valor acumulado. Veja, 20 dos itens representam 80% do valor gerado em receita acumulada. Depois, os itens de valor médio representam 30% do estoque e 15% do valor acumulado. São chamados classe B. E por último, temos os itens que representam 50% do estoque, ou seja, 5% do valor gerado em receita. Se você somar aqui 5% do valor gerado em receita, mais 15% do valor acumulado, eu tenho 20%. Do outro lado, se eu disser que os itens de valor médio representam 30%, e por último os itens que representam a classe C, 50%, eu tenho ali 50 mais 30, 80. 80 mais 15 e mais 5, 100%. Ai, professor, agora enrolou tudo, né? E os 80-20? 80-20 é o que a gente classifica de toda a riqueza do valor gerado na receita acumulada. Tá? Então eu faço duas separações, sim, faço o 80-20, depois eu vou separar esse 80-20 aqui, tá? 80 em 30 e 50%, e 20 em 15% e também 5%. Então eu tenho dois módulos aqui, que no exercício eu vou mostrar para vocês as colunas que representam cada item desse aqui, tá? Deixa eu mostrar o gráfico na frente aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Olha lá. Ó, esse aí é o gráfico da curva ABC, a fonte lá é CCA Express 2019, tá? Ó, gráfico 1, gráfico demonstrativo da curva ABC. Desse lado aqui, o custo 100, 95, 80. O itens 20, 50, 100. Tá? Grupo A, 20% dos itens representa 80% do custo. Grupo B, 30% dos itens representam 15% do custo. E grupo C, 50% dos itens representa 5% dos custos. O que está no A ali é uma coisa, o que está no B e C são outras coisas. Tá? É assim que a gente vai classificando aqui. Aquele A, tá, são apenas 20% de tudo que eu tenho na riqueza. O B são 30% que eu tenho na riqueza. Pode ver que ele é um pouquinho maior. Tá? E depois o C é 50%. Pode ver que a soma do A e B ali, naquele gráfico da curva ali, o A e B somados ele vai dar 50 e o C vai dar 50. Agora, o que representa de custo? O custo, o A, se você ver do lado esquerdo ali, só aquele A é 80%. Tá entendendo? Depois, só aquele B são mais 15%. E o C são 5% de tudo. Veja que a maior quantidade de produtos ali, que são produtos mais baratos, né? Eles são... tem a maior quantidade e ele tem o menor valor acumulado. Então por isso que eu preciso classificar muito bem para não misturar produto mais caro com produto mais barato ali. Na avaliação dos resultados da curva ABC, percebe-se o giro dos itens no estoque, o nível da lucratividade e o grau de representação no faturamento da organização. Os recursos financeiros investidos na aquisição do estoque poderão ser definidos pela análise e aplicação correta dos dados fornecidos com a curva ABC, conforme Pinto 2002, página 142, tá? Página 142. Ó, dá uma olhadinha rapidão aqui pra gente concluir. Gente, no começo ele é um pouco confuso mesmo, tá? É um pouco confuso. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês. É como se eu estivesse fabricando uma calça, tá? E nessa calça aqui, eu tivesse 3 itens. Tecido, botão, onde a gente prende a calça ali, né? E linha. Não, vamos colocar zíper, né? Porque a linha vai junto com o tecido ali, faz parte do tecido. Qual que é o produto mais caro ali? É o tecido. E o zíper e o botão já são produtos mais baratos. O botão, por exemplo, é baratíssimo.
Então eu tenho muitos itens no C de botão ali, alguns itens, né, no B, se eu estiver falando de valores, e o tecido no A. Mas o tecido representa maior quantidade, é 80% da calça, ou até muito mais. Por isso que ele é um cálculo um pouco grosseiro, tá? Ele não chega a ser exato, mas a gente calcula mais ou menos assim. Agora, se eu desenvolvo um produto na minha fábrica e nesse produto contém 4 itens, os 4 itens têm valores iguais, aí eu não classifico curva ABC nele, não tenho necessidade. Acumulo todos os produtos juntos, vou utilizar os 4 e acabou, né? Supermercados utiliza também curva ABC no seu estoque, daqueles produtos que têm maior giro, que são mais baratos, e dos produtos que têm menor giro, que são muito mais caros, que é classificado no A. Os médios é classificado no B. E aqueles que tem muito giro com preço de banana não está mais barata, né? Lá na classificação C. Então dá uma olhadinha aqui na próxima tela para eu explicar um pouquinho sobre os parâmetros. Dá uma olhadinha ali, ó. Parâmetros de observação da curva ABC. A curva ABC, no caso de administração de estoques, representa resultados da demanda de cada item nas seguintes áreas: giro no estoque, proporção sobre o faturamento no período e margem de lucro obtida. Veja que são 3 situações aqui. E aí, pessoal, às vezes temos de fato aqui alguns parágrafos muito curtos, outros muito longos, né? E a gente consegue fazer uma variação do tempo aqui para a gente poder concluir 1 hora a aula de vocês, tá? Então, nos parâmetros de observação da curva ABC, eu vou levar em consideração essas 3 coisas aqui, tá? Ó, a curva ABC, no caso da administração de estoques, apresenta resultados da demanda de cada item nas seguintes áreas. O que é uma demanda, gente? Sabe aquele giro? A demanda, se existe demanda, é porque existe produto, existe gente comprando. Se falta produto ou falta gente para comprar, a demanda cai ou é zero. Para se ter demanda, eu tenho que ter tanto o produto quanto o comprador. E o que vai me levar essa informação de demanda? Resultado da demanda de cada item. De cada item, né, em quais áreas? Primeiro, no giro de estoque. Cara, eu tenho um produto que tem um giro de estoque fantástico aqui, e coloca aí, o trem funciona e é super rápido. E uma outra situação, proporção sobre o faturamento no período. Aqueles produtos que têm alto faturamento ou baixo faturamento. E depois a margem de lucro obtida. Então eu penso nessas três áreas aqui, quando eu vou desenvolver, vou colocar em parâmetros, né, dessa observação da curva ABC. Eu penso no giro do estoque, eu penso na proporção sobre o faturamento no período. Qual período? Não sei, aquele que você vai determinar. Mensal, quinzenal, trimestral, semestral, não sei. É você que vai determinar aí na sua organização. E também a margem de lucro obtida. Tem produtos aqui que tem uma margem de lucro altíssima, outras é muito curta. O supermercado, por exemplo, trabalha com uma margem de lucro aí 1,5%, 1%, 3% nas commodities aí. E aí quando ele vai vender, por exemplo, uma garrafa térmica, ele já tem uma margem de lucro de 80%, às vezes até mais do que isso. Trabalha com muitos produtos com uma margem mais curta, já tem uma margem média, que são as carnes, por exemplo, né? Mas as commodities normalmente ela gira em torno de 1 a 3%, né? Do seu faturamento, do seu lucro líquido, posso dizer assim também, depende do cálculo que você vai fazer, né? Então, tem um giro no estoque, tem um produto que tem um super giro super rápido. Eu classifico ele aonde? Lá no C, é um produto mais barato, com um giro maior, mais rápido. Então, eu coloco ele na frente ali, que toda hora eu vou ter que estar buscando para colocar na prateleira. Já aquele produto caro, aquela garrafa térmica lá, eu vendo uma por dia. Então, são produtos que eu vou fazer reposição ou uma vez por dia, uma vez por semana, às vezes. Então, o 80-20 ele vai entrando aqui nessas proporções aqui, gerando aquele 50-30 ou 15-5. Tá? Vai começar a clarear um pouquinho melhor para vocês, tá? Vamos ver sobre o método ABC, olha aí.
Sobre o método ABC. O método ABC busca conhecer as reais necessidades de uma organização, ou seja, saber quais os materiais que representam o maior consumo, buscando o equilíbrio entre necessidade e disponibilidade de recurso. A partir da análise do método ABC, é possível planejar o suprimento dos estoques focando os itens que dentro de um todo são necessários para o funcionamento contínuo das atividades da empresa. Falou Palomino e tal 2018 na página 3, tá? Nesse artigo aí. Já Oliveira 2011, ele salienta que a curva ABC é uma ferramenta gerencial que permite identificar quais itens requerem atenção e tratamento adequados quanto à sua importância. É importante eu tratar com maior cuidado, outros com maior giro? Claro, sempre eu vou verificar quem é quem nessa situação aí. Com isso, podemos concluir que o gerenciamento de estoque é indispensável para qualquer empresa que deseja a excelência na gestão da sua empresa, da sua organização, tá? Pode olhar aqui por ti, beleza? Ó, a curva ABC é uma ferramenta gerencial que permite identificar quais itens requerem atenção no tratamento mais adequado quanto à sua importância. Que tipo de importância que eu tenho? Os mais importantes, os menos importantes, os médios importantes. Ah, mas eu posso fazer isso? Dá certo eu fazer esse tipo de análise? Dá certo sim. O que pode ser mais importante para você? Aquele produto super caro que sai pouco, mas que eu tenho uma margem de lucro legal? Ou aquele produto que sai muito, que eu tenho uma margem de lucro bem curtinha, bem pequenininha, que nem a commodities? Por exemplo, as commodities. Uma concessionária de veículos, né? Eu tenho um veículo da marca Hyundai e eu estava conversando com o vendedor quando eu estava na agência negociando o meu carro e ele estava falando que para cada um Elantra ele vende 40 HB20. Mas um HB20 custa 60 mil, um pouquinho mais hoje, e o Elantra custa mais de 100 mil. Então, por esse cálculo aqui, o HB20 é mais importante. Porque a margem de lucro dele, apesar de eu vender mais, uma margem menor reduzida, no custo final ele é maior. Então eu tenho sempre o estoque do HB20 na frente ali. Vai saindo, vai entrando, vai saindo. O Elantra não, o Elantra eu vou vender ele 1 por semana, 2 por semana, então eu já não preciso estar movimentando ele tanto ali no estoque. Ou se quando ele vem de Piracicaba ou de Londrina, né, ele já não vem carregado. Já o HB20 não, toda semana é uma carreta cheia de HB20 para poder fazer a entrega, porque enquanto ele vende 40 de um, ele vende um daquele outro modelo, né? Então eu posso classificar assim como níveis de importância aí nesta situação, tá, pessoal? Então eu consigo identificar esses produtos no seu nível de importância, beleza? Tá certo? Então, a partir da análise da ABC é possível então planejar esse suprimento de estoque, focando aonde? Nos itens dentro de um todo, que são necessários para o funcionamento contínuo da empresa, então, tá certo? Feito? Vamos lá para mais uma. Curva ABC. A curva ABC foi fundamentada no teorema do economista Vilfredo Pareto, lá na Itália, no século XIX. Olha só quanto tempo atrás, né? Falei no meio do século XX, não, lá no século XIX, no final do século XIX, onde trata-se da classificação estatística de materiais, considerando a importância dos materiais baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor, tá? Conforme Pinto 2002. E aí eu vou ter ali na frente, eu vou explicar para vocês cada item ali, ó. Segundo o método ABC, os itens podem ser divididos em 3 classes. Eu já falei para vocês, vou explicar cada uma das classes agora. Classe A, classe B e a classe C. Né?
e Uran se baseando no princípio do economista Pareto, lá na Itália, um pouco mais antiga aqui, antes da gente nascer. Olha só, pra gente dar uma olhadinha aqui. Professor, se eu quiser classificar 1, 2, 3, bom, se a empresa é sua, faz o que você quiser. O método foi especificado em classe A, B, C. Por isso que se chama curva ABC e não curva 1, 2, 3. Mas se você quiser classificar em curva vermelha, verde e azul, a empresa é sua. Eu sempre falo pro pessoal, sempre falo pros meus alunos o seguinte, olha. A empresa é tua, cara, tu faz dela o que você quiser. Se vai dar certo, aí é outro problema. Tá? Você coloca o nome que você quiser, fabrica, você contrata quem você quiser, compra a máquina que você quiser. Agora, não vai dar uma de louco, tá? Porque dinheiro não aguenta desaforo. Então você deve planejar muito bem aquilo que você vai fazer. Tá? A curva ABC ela foi fundamentada lá atrás, lá no século XIX, eu vi essa informação aqui, por Vilfredo Pareto lá na Itália. Lá na Itália, naquela época, era 80-20. Hoje existem estudos já de modo econômico que no Brasil, por exemplo, mais de 80%, cerca de 90% de toda a riqueza está nas mãos de 5% da população. Veja, se você pegar todo o montante de tudo que é gerado no país de riqueza, 90% está na mão de 5% da população. Não é que o restante, os 95% detém lá os outros 10% ou 15%, não. Ainda tem a classe média. Tem os ricos, os médios e os miseráveis que ficam lá embaixo naquela classe lá. Quando o IBGE vem aqui e pergunta para você quantas televisões você tem, banheiro, ar-condicionado, o que você come, quantos filhos você tem, grau de escolaridade, ele quer exatamente saber isso aqui, para saber o quanto de riqueza está colocada na mão de poucos. E aquela época lá não se tinha uma geração. Hoje nós temos trilionários, quatrilionários, né? Teve um cara que comprou o Twitter aí, agora não vou citar o nome dele aí, por bilhões de dólares, né? 300 bilhões de dólares. É um absurdo, Por quê? É muito dinheiro na mão de poucos, né? O dono da Amazon, o dono da Apple, o dono de poucas empresas aí que detêm a maior riqueza do mercado, economicamente falando, né? Então, isso já mudou. Esse 80-20 que era nessa época de Pareto, ele aumentou a quantidade de riqueza e diminuiu a quantidade de ricos. Menos ricos, menos pessoas ricas com maior quantidade de riqueza. Quem gosta de uma leitura crítica ferrenha, lê Marx. Eu estudo Marx e Engels já há bastante tempo no grupo de estudos ali na UEM, e a gente descobre cada coisa que é cabeluda, gente. Vocês não têm ideia o que o capitalismo faz com a população. Mas a gente sabe também que grande parte da população, inclusive alguns de vocês, gostam do capitalismo. Eu gosto do livre comércio, vamos trabalhar aqui, quem puder mais, chora menos. O rico sempre vai levar vantagem, tá? O pobre vai sempre levar desvantagem, sempre vai ser explorado, a mais-valia estará sempre nas mãos dos capitalistas. O proletário não leva nada, a não ser as suas horas trabalhadas, que é revertido no seu salário. Não importa a quantidade produzida, né? A hora trabalhada é que vai fazer você ter o seu mísero salário, e é o que está acontecendo hoje com as políticas austéricas, né, de direita, que está tirando cada vez mais as conquistas dos trabalhadores e colocando maior riqueza na mão dos patrões. Se você é patrão, não se sinta ofendido. Você está fazendo o seu papel. Mas eu, como proletariado, eu estou fazendo o meu também, defendendo o meu. E é o que a maioria da população, mais de 90%, é. Mais pobre, trabalhadores, gerando riqueza para os ricos. Certo? Beleza? Vamos ver cada uma delas aqui para a gente poder concluir a nossa aula. Então, bem no finalzinho já, olho. Itens da classe A. Possuem alto valor
produtos caros ou matéria-prima cara. Portanto, a maior porcentagem do dinheiro investido no estoque corresponde a cerca de 80% do valor total, é o motor do carro. Sendo assim necessária uma monitoração, de monitorar por um sistema de estoque que mantenham atualizados os recebimentos, saldos e retiradas, evitando assim que investimentos sejam feitos de forma desnecessárias em itens onerosos. Ou seja, o seu produto mais caro está classificado na menor quantidade, nos 20% do seu estoque, com 80% do valor, tá certo? E o lado inverso também, 80% dos produtos mais baratos estão colocados ali nos 20% de valor gerado, né? Então, esses itens aqui da classe A, ele corresponde a 80% do valor total, sendo necessária que se faça uma monitoração por um sistema de estoque, para não ter furo, porque ele é mais caro. Já os itens da classe B ainda constituem parte significativa do valor total em estoque e por isso merecem atenção especial, porque representam cerca de 30% do total de itens e cerca de 15% do valor total. Veja que aqui a gente já está fazendo, o itens de classe A é uma coisa, o B e C é outra, tá? Então esse B constitui uma parte significativa do valor total em estoque e ele merece uma atenção especial também, porque ele representa 30% do total de itens, cerca de 15% do valor total. E os itens de classe C são constituídas por produtos cujo investimento é menor, é produto barato, produto de acabamento, às vezes acabamento é caro, tá, gente? Mas são, por exemplo, numa obra, o que é mais barato? Tijolo. Ai, mas é tão caro comprar um caminhão de tijolo. Compra um caminhão de cimento pra você ver. Caminhão de pisos e azulejos, ferros, entre outras coisas, para você ver o valor, Então ele chega a representar 50% do total de itens, a metade dos itens, e só 5% do valor de investimento. Tá? Então, enquanto eu tenho lá na classe A uma grande quantidade de dinheiro, eu tenho na C uma pequena quantidade de dinheiro, o menor valor aqui, mas uma grande quantidade de produtos, beleza? Pode dar uma olhadinha no tio aqui para a gente poder concluir. Olha, então pessoal, os itens da classe A são os itens que possuem alto valor. Você vai colocar onde? Na frente do estoque? Não, ele tem menor giro, você coloca lá no fundo. Você tem uma gôndola aqui que você vai guardar as suas matérias-primas para fabricação. Esses produtos que tem pouca, às vezes você usa um só para fabricar uma peça, e lá na classe C você usa 30. Então elas têm um giro maior, elas vão estar ali na frente ali. Não que ela tenha um valor monetário maior, nem pela grande quantidade. Tá? Então ele corresponde a 80% do valor total a classe A. Tudo que você tem na empresa, 80% está ali. Os outros 20%, eles estão onde? No 15% da classe B e no 5% da classe C. Estamos falando de valores. Tá? Porcentagem do dinheiro investido no estoque corresponde a cerca de 80% do valor total. 80% no A, 15% no B, 5% no C. Aí temos 100%. Tá certo? Os itens de classe B... É importante? Por quê? 50% dos produtos que eu tenho que estão na classe A. O que eu tenho na classe... 50% na classe C, que é a maior quantidade de produtos com menor valor. 30% estão onde? No B. E 20% no A. Tem 20% com 80%. 20% dos produtos, a menor quantidade, com 80% do valor. Certo? 80, mais 5, mais 15, 100%. Já a quantidade de produtos na classe C, eu tenho 50%, a metade de tudo está na classe C.
Depois mais 30% na B, que são os produtos médios, que representa 15% do valor. E só 20% na classe A. Ou seja, a classe A tem 20, 80, 80, 20, Pareto. Ok? Beleza? É confuso, mas depois que vocês fizerem o exercício, vocês vão saber. Pessoal, esse aqui é o nosso referencial bibliográfico, que é enorme. Dá uma olhadinha aí para vocês verem, ó. Pode ver que, ó, essa aqui é a primeira tela, essa aqui é a segunda tela, né? São vários autores aqui, eu não posso deixar de citar, tá bom? E já aqui na sequência, ó, a atividade de vocês aí, tá? Já dá uma olhadinha na atividade aí, ó, terceiro slide seguido aqui. Essa atividade que vocês vão fazer durante essa semana aqui, que semana que vem vai ter outra, tá bom? Pode dar uma olhadinha pro tio aqui pra gente concluir a nossa aula, tá? Gente, é um pouco confuso no começo, mas depois que você pegar a linha aqui, depois que o negócio for, já a partir da próxima aula você vai entender um pouco melhor, tá? Ó, qualquer coisa aqui, manda um e-mail pro tio, tá? Que eu vou atender vocês, respondo rapidamente, ou ainda lá no nosso grupo de WhatsApp. Vou colocar esse material aqui da curva ABC lá nos meus 2 canais, o Alex Caparelli, tá? Que eu coloco de aula, e vou colocar também lá no Planeta Marketing, porque o pessoal que segue o meu canal estão pedindo essas aulas lá também, tá bom? Então eu vou colocar nos 2 canais, tá? Eu vou criar uma playlist no Alex Caparelli para poder colocar isso aí. Também todo esse material vai estar onde? Vai estar lá no meu site www.planetamarket.com.br, tá certo? Entrando lá no meu site vocês vão verificar todos isso aqui da Planeta Marketing e também do Alex Caparelli, beleza? Então vamos encerrando esta aula que eu falei sobre curva ABC, a nossa aula número 12, a parte 1, tá? Nós somos do curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória SMG. A nossa disciplina é gestão de recursos materiais. Eu sou o professor Alex Caparelli, tá? E até a próxima semana com a parte 2 da curva ABC, aí sim para a gente poder concluir o nosso material. Um grande abraço e até a próxima semana.